E se um dos textos mais importantes e influentes da história tivesse sido contado pela mente de um guerreiro? Hoje, a gente vai mergulhar fundo no Evangelho de Marcos para descobrir exatamente isso. Uma narrativa cheia de ação, com um propósito claro e um legado que literalmente mudou o mundo. Olha, para a gente entender este evangelho, o ponto de partida tem que ser o nome do autor, Marcos. Na origem, esse nome significa guerreiro. Para pensar um pouco. Não é filósofo, não é poeta, é guerreiro. E essa identidade dá o tom para tudo que a gente vai ver. É uma narrativa urgente, direta, focada na ação. E isso está refletido em cada capítulo. E esse aqui é o homem por trás da história, João Marcos. É fascinante a gente imaginar como essa identidade de guerreiro moldou o jeito dele ver e contar as coisas. Ele não estava ali só para ser um cronista, sabe? Ele era um mensageiro com uma missão muito clara. Então, com essa ideia na cabeça, vamos analisar essa história por um ângulo diferente. A gente não vai só ler o Evangelho de Marcos. A gente vai explorar o que eu gosto de chamar de o Evangelho do Guerreiro. E você vai ver como essa perspectiva muda completamente o jogo. E vamos combinar, um guerreiro não perde tempo com enrolação. Essa história super impactante, cheia de movimento e propósito, é contada em apenas 16 capítulos. É uma narrativa enxuta, sabe? Direto ao ponto, onde cada palavra, cada evento tem um peso enorme. Todo guerreiro tem uma missão. Então, qual era a de Marcos? Ele não estava escrevendo no vácuo de jeito nenhum. Ele tinha um objetivo muito claro e um público específico em mente. E o palco para essa missão era nada mais nada menos que o centro do poder mundial da época, a própria cidade de Roma. Agora, presta atenção porque esse contexto é a chave de tudo. O livro foi escrito ali entre 62 e 69 d.C., bem no coração do Império Romano. E o mais importante, foi escrito para um público gentil, ou seja, para não-judeus. Pensa no que isso significa. Marcos não podia simplesmente assumir que seus leitores conheciam as tradições judaicas. Ele tinha que apresentar Jesus de um jeito que um romano, um cara pragmático e focado em ação, pudesse entender. E como se faz isso? Através de poder, autoridade e milagres. E aqui está o resumo da missão: apresentar as boas novas de Jesus. A estratégia do guerreiro era brilhante. Nada de argumentos teológicos super complexos. A ideia era narrar o testemunho direto, visceral, dos discípulos. Era sobre os fatos, os eventos extraordinários da vida, morte e ressurreição de Cristo. Uma comunicação direta, poderosa e francamente inegável. Bom, agora que a gente já entendeu a missão, bora pro campo de batalha da narrativa. Vamos ver como essa história ganha vida com seus personagens e milagres, porque é aqui que o ritmo acelerado de Marcos realmente brilha. Então, fica a pergunta, né? O que torna este evangelho tão diferente, tão elétrico? Por que ele parece mais um roteiro de filme de ação do que um tratado de filosofia? A resposta está em duas coisas: nas figuras inesquecíveis que movem a história e nos atos de poder que definem a narrativa. A narrativa é movida por um elenco de peso. Temos, claro, o protagonista, Jesus Cristo, cuja autoridade e ação dominam cada cena. Ao lado dele, Pedro, o discípulo impulsivo e intenso, temos João Batista, o precursor austero, e Maria Madalena, testemunha fiel. Cada um deles tem um papel vital na construção desse drama que não para um segundo. E aqui, as ações falam muito mais alto que as palavras. Marcos nos joga direto no meio dos acontecimentos, mostrando um Jesus em constante movimento. Ele não só ensina, ele age. A gente vê milagres dramáticos. Ele acalma tempestades com uma palavra, multiplica pães para alimentar multidões, cura todo tipo de doença. Ele demonstra um poder sobre a natureza que deixaria qualquer general romano de queixo caído. E essa campanha de ações tem uma estrutura muito clara, uma jornada em 3 atos. A história começa com a explosão do ministério de Jesus. Depois, ganha força na região da Galileia. E, finalmente, marcha em direção ao confronto final, o clímax, na Judéia. É uma progressão que cria uma tensão crescente e que nos guia direto para o desfecho. Toda essa ação, essa missão, essa estrutura, tudo isso nos leva a uma pergunta final e crucial. Qual é o impacto duradouro dessa obra? Afinal, qual é o legado de Marcos? E é fundamental a gente se lembrar disto. A arma final do guerreiro foi a palavra escrita. Isso aqui não é um boato passageiro. É um testemunho registrado com cuidado, projetado para atravessar séculos e impérios, levando com ele uma mensagem de poder e transformação que ecoa até os dias de hoje.
E isso nos deixa com uma reflexão final que conecta tudo. Como é que a perspectiva de um guerreiro, focada, direta e cheia de ação, ajudou a moldar a história que se tornaria a mais contada em todo o mundo? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando.